Boa tarde, quarto ano. Tudo jóia, meus amores? Preparados aí para mais uma aula de história? Hoje, um dia especial, né? Hoje é 7 de setembro. Quem lembra o que aconteceu em 7 de setembro? Hoje é o dia da independência do Brasil, né? Quarto ano. Se tivéssemos em sala de aula, a gente ia fazer algum trabalhinho, alguma coisa sobre, mas é sempre bom lembrar, né? Que Dom Pedro I deu o grito da independência lá nas margens do Ipiranga, em São Paulo, e separou, né, politicamente, o Brasil de Portugal. Falou, não, agora nós somos independentes, agora nós vamos ser um país, na época um império, né, livre. Então hoje, 7 de setembro, independência do Brasil, né, pessoal? Hoje tocaria o hino da independência, mas como nós não estamos na escola, vale lembrar a data, certo? Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo de história, nós vamos começar a apostila 3. Olha que bom, pessoal, já chegamos na apostila 3. E a gente começa na unidade 8, né? Ampliação de fronteiras, bandeiras, índios, negros e ouro. Nós vamos começar lá na página 97, onde começa a apostila número 3. E vamos andar até a página 101. O que nós vamos ver hoje? Estudar o que aconteceu quando os engenhos da capitania de São Vicente não prosperaram. Fazer a leitura das páginas 97 até 100. Quem tem que fazer essa leitura, quarto ano? Vocês, aluno em casa. Vocês fazerem a leitura. Nós vamos resolver as atividades 1, 2 e 3 das páginas 100 e 101. Tarefa, gente, somente o primeiro exercício. Um exercício somente na página 107. As dúvidas e correções lá no aplicativo com o professor. Pessoal, para começar a aula, olha que legal o que nós trouxemos. Dá para perceber que é música, né? Só que eu vou ler, para vocês tentarem lembrar do que se trata. Por Barretos Bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria, avante, avante, levantando o coração. Quem lembra dessa estrofe aqui, pessoal? Lembraram, né? Sim, é o nosso hino, o hino de Barretos. Lembram? Uma vez por semana nas escolas era tocado o hino, né? E vocês cantavam muito bonitinho essa parte aqui. E por que nós trouxemos essa parte do hino? Olha a palavra grifada, bandeirante. Você já prestou atenção no hino da nossa cidade? Lá diz, Barretos Bandeirante. Você sabe o que isso significa? Você se lembra quem são essas pessoas chamadas bandeirante? Na apostila anterior, no caderno 2, vocês fizeram uma pesquisa de geografia que quem fez com bastante carinho e cuidado vai tirar essa unidade de história de letra, porque lá já falava dos bandeirantes, né? Os desbravadores dos sertões, do interior, responsável pelo surgimento do estado de São Paulo e outros aí. Então, quem fez a pesquisa sabe do que eu estou falando. Bandeirantes, eles são vilões ou são heróis? Bandeiras, o que foram as bandeiras? O que os índios têm a ver com isso? E a nossa cultura caipira, que vem de todo esse processo, né? Só quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nesse nome, bandeiras. Tá. Vocês vão ver mais para frente aí bandeiras e entradas. As bandeiras, pessoal, foram expedições organizadas por particulares, que nós vamos ver também seguindo a matéria. Particulares organizavam expedições para o interior do Brasil, né, chamado sertão, exclusivamente para aprisionar índios, escravizar índios em busca de ouro e pedras preciosas. As entradas, elas eram expedições também
só que eram financiadas pelo governo, pela coroa portuguesa. Então era uma coisa legal, dentro da lei. E basicamente o objetivo das entradas era de mapear o sertão, o Brasil, até onde vai, onde tem rio, onde tem montanha, né? E acabava encontrando ouro, pedra preciosa também. Mas bandeira era com particulares, entradas era custeado, financiado pela coroa portuguesa, tá? Então vamos lá para a apostila. Pessoal, eu não vou ficar lendo, porque quem lê são vocês, certo? Eu quero que vocês se atentem a essa imagem. Essa aqui é a figura de um dos bandeirantes, um dos mais conhecidos, tá? É o Domingos Jorge Velho. Essa aqui é uma obra de Benedito Calixto, de 1903, retrata um dos bandeirantes que se tornou muito conhecido no Brasil colonial. Pessoal, essa imagem do Domingos Jorge Velho, que foi um dos bandeirantes aí que a gente vai ouvir falar, tem uma breve história sobre ele que eu achei muito interessante. Esse bandeirante, ele foi conhecido na época ali por ser muito cruel. Então, ele fez as expedições dele, adentrou lá ao sertão. Então, ele matou muitos índios, escravizou muitos índios de forma cruel. E ele foi contratado pelo governo da época aqui no Brasil para encontrar, destruir o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, né? Ficava 90 quilômetros de onde hoje é Maceió. Então, o quilombo, todo mundo sabe, né? O Quilombo dos Palmares era uma rede de quilombo, onde viveram de 8 a 20 mil habitantes, todos refugiados, escravizados, fugidos, tinha alguns degredados também. Ali se falavam muitas línguas, africano, indígena, português. Então, e ninguém conseguia achar e destruir esse quilombo, até que contratam o Domingos Jorge Velho. E ele encontra e mata o Zumbi, que era o líder ali do Quilombo dos Palmares, depois que morreu o Ganga Zumba. E ele mata o Zumbi dos Palmares, tá? E ele cobrou, para fazer isso, o peso dele em ouro. Então, a peso de ouro, ele foi contratado para achar, destruir e matar o Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, no dia 20 de novembro. E aí, por isso que essa data a gente comemora, né? A gente lembra hoje como o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a data da morte de Zumbi dos Palmares. Foi ele que matou o Zumbi, tá bom? Isso é uma das histórias, pessoal. Tem tantas histórias dos bandeirantes. Seguindo. Pessoal, nós vamos chegar nas capitanias. Lembra das capitanias hereditárias? Elas plantavam, né, os proprietários, os donatários, eles plantaram cana para viver do açúcar, do engenho de açúcar, certo? Só que acontece o seguinte, na região Nordeste ainda deu um pouquinho mais certo os engenhos. Lembra que eu falei para vocês que as capitanias não deram certo? Só de Pernambuco, Duarte Coelho, e a de São Vicente, que prosperou um pouquinho. Só que a de São Vicente, que é hoje aqui, né, o estado de São Paulo, mais ou menos, deu errado. Não deu certo plantar a cana-de-açúcar. Olha lá, o fracasso da cana-de-açúcar. E por que deu errado, pessoal? Olha os motivos. As condições do solo aqui de São Vicente não eram ideais para o plantio de cana. A localização da capitania era muito longe da Europa, tinha que dar uma volta. Isso custeava o envio do açúcar, né? Então, eles não tinham muito lucro. Os lucros diminuíam. E aí? O que fazer agora? Nossa, não está dando certo esse engenho, não está dando certo plantar a cana. Nós vamos viver do que agora? Quando os engenhos de São Vicente não deram certo, o que os paulistas, né? Por que paulistas? Porque quem vivia aqui naquela região da Vila de São Paulo eram chamados paulistas. Eles tiveram uma ideia. Poxa, o engenho não está dando certo? Então, peraí, vou pensar em alguma coisa para sobreviver, né, pessoal? Porque eles precisavam de renda para sobreviver.
Essa ideia foi chamada de remédio para a pobreza. Presta atenção nisso que tem questão lá na frente, tá? Eles não tinham muitas opções de sobrevivência e de enriquecimento. Então os colonos começaram a procurar um remédio para a pobreza. Ou seja, atividades que lhe dessem algum lucro, alguma renda. Alguns desenvolveram atividades ligadas à policultura. O que é a policultura? Poli é muito, né? Então eles não plantavam só cana, eles plantaram milho, mandioca, o pastoreio. Pastoreio é a criação de gado ali, né? Aqui nesse quadrinho, ó, tem a explicação do que é, tá? Para garantir a sobrevivência dessa população de colonos que vivia aqui na capitania de São Vicente, tá? Outros passaram a organizar essas expedições que eu falei para vocês. Pessoas particulares organizaram expedições que saíam de São Paulo em direção à colônia, à procura de ouro, pedras preciosas e indígenas que pudessem capturar e escravizar. Essas expedições foram chamadas bandeiras. Quem ia, quem seguia, quem fazia as expedições, chamados de bandeirantes. Pessoal, só uma curiosidade aqui, tá vendo que saíam da Vila de São Paulo? A Vila de São Paulo, onde é hoje a cidade de São Paulo, ela era, e até hoje, né? Mas ela era uma rota geográfica importantíssima. Todas as rotas, todas as expedições saíam dali de São Paulo, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, né? Também tem uma outra passagem de um outro bandeirante, que é o Raposo Tavares, que era genro de outro bandeirante, que ele sai dali de São Paulo, desce até o Sul, mas a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Que são muitas histórias. Seguindo, olha essa imagem, pessoal, soldados índios de Curitiba, escoltando selvagens. A gravura é do Debré também, que sempre aparece na nossa apostila, né? Produzida entre 1834 e 1839. Os paulistas procuravam índios que pudessem ser aprisionados e vendidos para proprietários de terra. Então, os bandeirantes também caçavam, exterminavam índios. Eles foram responsáveis por exterminar etnias inteiras. Seguindo, além dos homens brancos, também faziam parte das bandeiras os tupi, que haviam sido aculturados, depois vocês leem aqui para ver o que é aculturados, em função do intenso contato com os jesuítas, e mamelucos. Mamelucos são os filhos, né, os mestiços de português com índio. Gente, como será que esses bandeirantes entravam na mata, seguiam o sertão adentro? Como que eles sobreviviam? Como? Eles não conheciam a mata. Eles devem tudo isso aos índios, gente. Eles aprenderam a andar em fila indiana. O que é fila indiana? Um atrás do outro, pelo sertão, pela mata, devido aos índios. Eles aprenderam a fazer abrigo na mata, eles aprenderam a se alimentar, eles conheceram o mel, eles aprenderam a colher, né, a coletar o mel. Tudo isso, os índios que ensinaram os bandeirantes. Mesmo os paulistas que não podiam viajar, porque tinha os paulistas, né, que eles não podiam sair. Eles contratavam pessoas para irem nessas expedições e o lucro obtido era repartido entre eles. E agora vem a pergunta: bandeirantes, heróis ou vilões? Gente, é essencial, fundamental a importância que os bandeirantes tiveram na história do Brasil, na história de São Paulo, o aumento das fronteiras, né? Porque eles foram desbravando as matas, desbravando os sertões, e então eles foram, empurrando a fronteira, né? Conforme eles foram chegando mais longe, tudo era território brasileiro. Eles não respeitaram nem o Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Repartiu ali, né? O Brasil ao meio, mais ou menos ao meio, uma parte para a Espanha, uma parte para Portugal. Eles adentraram, eles invadiram essa fronteira e aumentaram as fronteiras. Devido a eles, começou a se achar ali em Minas, né? Diamantina,
o ouro, pedras preciosas naquela região ali, que se deu um outro ciclo de desenvolvimento do país, mas a custo do quê? A custo de que eles fizeram isso? O mais comum é que os bandeirantes sejam retratados de forma imponente, como verdadeiros heróis. Assim, as difíceis condições em que muitos deles viviam e as consequências negativas de suas ações são geralmente deixadas de lado. Isso é mais antigamente, pessoal. Hoje, os livros, eles trazem isso, eles trazem esse pensamento crítico para nós, né? Para a gente avaliar a ação dos bandeirantes. E aí? O que vocês acham que eles foram? Vilões ou heróis? Olha como eles eram retratados. Homens fortes, corajosos, bem armados, botas, armas. Bandeirantes são quase sempre representados assim. Gente, eu estava pensando lá em casa, né? Quando eu estudei essa aula e outras coisas que eu li, eles andavam a pé o Brasil inteiro, tá? Será que eles andavam assim o tempo todo? Será que eles ficavam todo engomadinho assim? Difícil, né, pessoal? Pensa bem. Essa aqui é um mapa das expedições, ó. Olha lá a legenda, que são os anos, né? O período em que houve essa expansão, ó. 1585 a 1635, eles chegaram até aqui. Depois de 1640, chegaram até aqui. As missões, ó, do TAP e do Guairá, que Raposo Tavares destruiu com as invasões às missões jesuíticas, tá? Isso aqui tem até um livro que fala só disso, gente, tão grave que foi isso. Raposo Tavares saiu daqui de São Paulo, chegou até a região sul, destruiu, exterminou. Só de índios capturados e escravizados, conta-se cerca de 100 mil, fora o que ele exterminou, tá? Agora vocês vão ficar com um videozinho que fala do bandeirantismo, tá? E a gente volta. E aí, pessoal? Eu sou Osmar e está começando mais um História do Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o período colonial e falaremos sobre o bandeirantismo. Nesta videoaula falaremos o que são estradas e bandeiras, tipos de bandeiras e as consequências do bandeirantismo. Estradas e bandeiras. Pessoal, desde o início da colonização, os portugueses tinham interesse em explorar o interior do território brasileiro. A colonização brasileira, ela ocorreu principalmente no litoral, com a exploração do pau-brasil e a plantação de cana-de-açúcar. O interior brasileiro ficou esquecido por muitos anos. Quando a lavoura açucareira começou a enfraquecer, a coroa portuguesa ordenou expedições para ampliar a colonização e descobrir o interior brasileiro. A partir do século XVII, começou a surgir as estradas e as bandeiras. Para quem não sabe, estradas eram expedições organizadas pelas autoridades portuguesas e as bandeiras eram expedições organizadas por particulares, por uma iniciativa privada, por assim dizer. E os bandeirantes eram os líderes dessas expedições. E elas tinham os seguintes objetivos: explorar o interior do Brasil, aprisionar os índios, destruir as comunidades quilombolas e procurar metais preciosos. Os bandeirantes saíam basicamente de São Paulo e iam a pé além da linha de Tordesilhas. Tipos de bandeiras. Pessoal, as bandeiras eram formadas por homens brancos, mestiços e índios. Os índios, eles eram utilizados principalmente como guias, já que eles conheciam muito bem a região. As expedições, elas eram classificadas de acordo com suas finalidades. As apresadoras, por exemplo, tinham o objetivo de caçar índios para serem vendidos como escravos. As prospectoras tinham o objetivo de procurar metais preciosos. O sertanismo de contato tinha o objetivo de combater os índios e negros que resistiam à colonização. E as monções tinham o objetivo de levar por via fluvial, ou seja, pelos rios, remédios e alimentos para os grupos de mineradores. Pessoal, vale lembrar que a coroa portuguesa patrocinou as bandeiras que procuravam por ouro. Uma das expedições mais famosas foi a de Antônio Raposo Tavares, que saiu de São Paulo em 1648 e chegou ao Amazonas 3 anos depois, em 1651. Outro bandeirante famoso foi Fernão Dias, que saiu de São Paulo em 1674 e foi em direção a Minas Gerais. Foi graças a Fernão Dias que descobriu naquela região grandes jazidas de ouro, e é por isso que Minas Gerais recebeu esse nome. Pessoal, nós temos aqui um mapa do Brasil.
nós temos aqui a região de São Paulo. Foi nessa região que partiu as principais expedições, porém não foi a única, como vocês podem notar. Ocorreram expedições também a partir de Salvador e a partir do Nordeste brasileiro. Pessoal, como eu havia dito anteriormente, um dos mais famosos foi Antônio Raposo Tavares, que ele saiu de São Paulo e foi em região ao Amazonas. Ele percorreu todo o centro-oeste e também a região norte do país, chegando até a Gurupá 3 anos depois. Fernão Dias também fez uma expedição para o Rio Grande do Sul, mas a mais famosa foi a sua expedição para as Minas Gerais. As consequências. O bandeirantismo teve consequências positivas e negativas. As principais consequências são o povoamento do interior do Brasil, a expansão territorial, o desenvolvimento do comércio e da pecuária, o aumento das mortes dos índios, e esta foi uma das consequências negativas do bandeirantismo, a descoberta de pedras preciosas e o início do ciclo da mineração graças à expedição de Fernão Dias, que chegou até a região da atual Minas Gerais. Bom, pessoal, chegamos ao fim, vamos agora fazer um pequeno resumo. Estradas e bandeiras. Estradas eram expedições organizadas pela coroa, e bandeiras eram expedições organizadas por particulares, por uma iniciativa privada. Elas surgiram principalmente pela necessidade da ampliação da colonização. E elas tinham o objetivo de aprisionar e vender os índios, destruir as comunidades quilombolas e procurar metais preciosos. Havia, pessoal, 4 tipos de bandeiras: apresadoras, que serviam para aprisionar e vender os índios; as prospectoras, que tinham o objetivo de procurar metais preciosos; o sertanismo de contato, que tinha o objetivo de combater índios e negros que eram contra a colonização; e as monções, que tinham o objetivo de levar por vias fluviais, ou seja, pelos rios, remédios e alimentos para os grupos de mineradores. E como consequência, nós temos o povoamento do interior, a expansão territorial, o aumento das mortes dos índios, o desenvolvimento comercial e o ciclo da mineração. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vejo vocês na nossa próxima História do Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal o vídeo, né? O vídeo sempre é bom, pessoal, porque mostra com imagens o que a gente está falando, conta uma história, né? E só para reforçar, lá fala das entradas, vocês viram? Que eu expliquei, tá? E entradas, pessoal, depois deu origem à palavra estradas, que a gente usa hoje. Vamos fazer a atividade juntos? Então vamos. Página 100 e 101. Sobre a Vila de São Paulo. Onde ela estava localizada? Na capitania de São Vicente. Olha lá. Gente, a Vila de São Paulo é o que é hoje a cidade de São Paulo, tá bom? Quem eram os moradores? Quem moravam lá? Portugueses, mestiços e os mamelucos, que eram filhos de branco com índia, né? Começou-se a formar-se famílias aí, tá? Qual foi o primeiro produto que eles tentaram cultivar? A cana-de-açúcar, pessoal, lembra? Olha, aqui eu tenho 3 perguntas, então eu preciso de 3 respostas. O primeiro produto foi a cana-de-açúcar. Deu certo? O cultivo desse item não deu certo. Por quê? Aí a gente vai lá lá no comecinho, né? As causas. O solo não era ideal. A capitania estava localizada em uma região longe do continente europeu, exigindo maior investimento no transporte de açúcar. Se é para gastar dinheiro, então não deu certo. Quais as atividades desenvolvidas pelos habitantes lá da vila no início do século XVI? Eles focaram na produção de itens agrícolas, roça de mandioca, milho, trigo e o pastoreio, tá? Para poder sobreviver, né? Seguindo, qual que foi o remédio para a pobreza encontrado pelos paulistas? Lembra do remédio da pobreza? Eles organizaram expedições que saíam lá da Vila de São Paulo, viajavam quilômetros e mais quilômetros na direção do sertão, do interior do Brasil, e encontraram indígenas, ouro e pedras preciosas. Nem todos encontraram pedras preciosas, viu, pessoal? Teve bandeirante que morreu com turmalina na mão achando que era esmeralda. Essas aqui são algumas imagens que são monumentos em alguns lugares do Brasil em homenagem aos bandeirantes.
Esse aqui, ó, fica lá no Ibirapuera, em São Paulo, Monumento às Bandeiras. Esse aqui fica na cidade de Salto, monumento em homenagem a um bandeirante. É uma obra de Murilo de Sá. Essa daqui fica lá em Goiânia, também, ó, monumento ao bandeirante. E aqui também na cidade de Goiânia. Essa aqui eu gosto muito porque é certinho assim, né? Como que era, ó, os brancos, os negros, os indígenas, igual conta como era as expedições, tá? Com base na imagem da página 101, vamos descrever o que a gente viu. Lembra do descrever de português? Então, vocês vão falar o que vocês viram. As armas, arma de fogo, espada, lança. A vestimenta, casaco, calça curta. E a descrição psicológica. Eles eram dotados de espírito de liderança, forte, corajosos, tá? Então, a descrição do que nós vimos na imagem da página 101. E por que os bandeirantes foram retratados dessa forma? Porque graças à descoberta do ouro e do desbravamento do sertão, muitos veem apenas seu aspecto de coragem e heroísmo. Tarefa, pessoal. Facinho, um exercício só. Vocês vão colocar correto e incorreto. E reescrever as incorretas. Tem muito aluno esquecendo de fazer essa segunda parte, de reescrever a incorreta, tá? Faz parte da tarefa. Então, essa parte da reescrever a incorreta, vocês vão fazer no caderno, porque na apostila não tem lugar, tá bom? A capitania de São Vicente ficava na vila de São Paulo. Seus habitantes enfrentavam dificuldades para sobreviver devido à falta de uma atividade lucrativa. Tá certo ou tá errado? O cultivo da cana-de-açúcar não prosperou, pois não haviam pessoas que soubessem fazer o trabalho. Foi por isso que a cana não prosperou? Tá certo ou tá errado? Os paulistas passaram a procurar o que chamavam de um remédio para a pobreza, ou seja, alguma atividade para melhorar suas condições de vida. Tá certo ou tá errado? Os bandeirantes organizavam expedições que saíam da vila de São Paulo, viajavam quilômetros e mais quilômetros em direção ao interior do país. E aí, tá certo ou tá errado? A que tiver errado ou as que tiverem erradas, vocês vão reescrever no caderno, tornando-as certas. Entenderam? Beleza? Pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Caprichem nas fotos, por favor, centralizem o documento, evitem sombras. E hoje nós vimos o que aconteceu com a capitania de São Vicente, depois que os engenhos não deram certo. Vocês vão fazer a leitura da 97 a 100, resolvemos as atividades da página 100 e 101, a tarefa só o exercício 1 da página 107. As dúvidas com o professor no aplicativo. Tenha uma ótima tarde, um abraço e até a próxima aula.